Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, hoje com temas diversos, além da preparação do Santos para o jogo contra o Curitiba na próxima quinta-feira, tem também o ranking do sócio torcedor do futebol brasileiro. E a posição do Santos não é das melhores não, né? O torcedor não tem abraçado o time no aspecto se associar, né? Deu aquela melhorada, mas depois parou completamente. Enfim, eu já falo sobre isso. Eu, neste momento, falo aqui em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blow Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheço o trabalho também nas redes sociais. Se você está conhecendo hoje, neste exato momento, o trabalho do Canal 10, olhando para a minha cara pela primeira vez, então peço para você gentilmente se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo estiver no ar. Deixa o like, que também é importante, porque assim mais gente fica sabendo do nosso trabalho. E se quiser, torne-se membro do canal, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro aspecto que eu vou falar é do time que vem trabalhando para o jogo contra o Curitiba. Curitiba que nesta segunda-feira perdeu para o Avaí de virada por 2-1, que vem, portanto, com o moral um pouquinho mais abalado. O Avaí, o Curitiba que podia estar exatamente ao lado do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, mas quem está lá é o Avaí. O Avaí tem a mesma pontuação, só que um saldo de gol inferior ao do Santos. Aliás, o Santos tem o melhor ataque do campeonato, com 10 gols agora, ao lado do próprio Curitiba, né, que com o golzinho que fez na segunda-feira chegou a 10 também. E tem lá um grupo de times com 4 gols sofridos, e o Santos é, portanto, um deles com a melhor defesa da competição, por isso tem um bom saldo e ocupa o segundo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. E pega esse Curitiba que vem desta derrota para o Avaí no Brasileirão e vem com o moral um pouquinho abalado, tá certo? Mas tem a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença é pênalti, o Santos precisa ganhar por 2 gols de diferença. É uma pena que o Ângelo não esteja à disposição. A informação do Lucas Mussetti nesta terça-feira, que ele não vai ficar à disposição, está se recuperando, ainda não está 100%. O Maicon deve passar por um teste na véspera da partida para ver se pode entrar em campo ou não. E aí o Bustos vai precisar encontrar uma formação para manter esse nível de competitividade que o time tem apresentado dentro da Vila Belmiro, porque se depender só do retrospecto recente dentro da Vila, a gente pode acreditar que o Santos vai se classificar para a sequência da Copa do Brasil. Mas o futebol não é uma ciência exata, então a gente não pode contar 100% com isso. Então, o time sem muitas novidades, com João Paulo, Madison, Maicon ou Velasquez e Eduardo Bauerman, além do Lucas Pires na lateral esquerda. No meio de campo, o Fernandes, o Zanocelo, aí o Júlio e a dúvida, né, que eu já vou falar, com o Léo Batistão e o Marcos Leonardo, esses dois não tem como tirar do time. Lucas Braga, Ricardo Goulart ou Felipe Jonathan. O time fica completamente diferente com essas 3 opções divulgadas aí pelo Lucas Mussetti. Com o Ricardo Goulart, é aquilo que a gente viu no último jogo, né? Aquela dificuldade de encaixe, né? Porque aí joga o Júlio na esquerda, o Batistão na direita e o Ricardo Goulart centralizado. Com o Felipe Jonathan, aquele sistema de losango no meio de campo, que eu acho legal, que eu gosto da ideia, e você dá mais liberdade, especialmente para o Lucas Pires, e dá mais tranquilidade para o trio de ataque atuar. Aliás, eu já disse, eu queria ver o Felipe Jonathan com o Goulart nesse sistema, e não o Júlio. Mas o Júlio defensivamente tem sido importante, tem roubado muitas bolas e tal, e tem uma mobilidade, uma velocidade hoje maior que a do Ricardo Goulart. E a outra alternativa é o Lucas Braga, e essa também não sei, porque aí ele põe o Lucas Braga na direita e põe o Júlio na esquerda, e o Lucas Braga fica torto daquele lado, enfim. Vamos ver aí o que o Bustos vai preparar para manter esse rendimento altamente positivo dentro da Vila Belmiro, tá certo? Nesta quarta-feira a gente tem o Sport em Destaque, vamos ter mais informação sobre a preparação da equipe e, claro, também faremos o nosso tradicional
pré-jogo aqui no canal. Dito isso, meus caros, vamos falar sobre sócio-torcedor. O Globoesporte.com, nesta terça-feira, divulgou um levantamento a respeito das equipes brasileiras, né? E olha só, o Curitiba, que é o nosso adversário, registrou a maior alta entre os clubes da Série A, com 363% de aumento no número de associados em um ano. O que o Curitiba tem hoje na condição dele? É um time que não tem tanto dinheiro assim como outras equipes, não tem talvez a estrutura do rival Atlético Paranaense. O torcedor lá entendeu isso e comprou a ideia de ser sócio, né? Aliás, como acontece com várias outras equipes. O torcedor do Santos não, ele quer ter uma piscina. Se não tiver uma piscina, ele não vira sócio. Ele não vira sócio porque ele diz que vão roubar o dinheiro dele, né? Como se não houvesse dentro do clube mecanismos e homens e um modelo que impedisse que o dinheiro do sócio fosse parar no bolso de alguém, né? O dinheiro do sócio, ele é auditado, ele vai direto para fluxo de caixa. Não tem como alguém pegar o seu dinheiro e levar para outro lugar, entendeu? O que acontece nas mutretas do futebol é em negociação de jogador. E, enfim, eu não estou dizendo que aconteça o que aconteceu no Santos, mas a gente ouve falar muita coisa, que o empresário faz aquela amizade com o presidente do clube ou com o dirigente XYZ, e aí paga-se por fora e tal. Repito, bastidor, não estou dizendo o que acontece no Santos ou em algum clube que eu tenha ciência, é que os caras falam isso, né? Então não é o dinheiro, o teu dinheiro de R$27 por mês, aquilo que você deixa muitas vezes, a não ser que você esteja passando fome, desempregado, eu entendo totalmente, né? Mas aquilo que você deixa no boteco, no final de semana, né? Você paga por mês para ajudar o Santos. E numa tacada só semestral, né? E não é nem tão caro assim, não dá nem R$200, 150, não dá isso, entendeu? Enfim, então, hoje, depois de ter tido um boom que pulou de 22 mil para 31 mil associados, né? Isso um movimento que teve muito a força da internet, de torcedores, jornalistas e influenciadores, a coisa aconteceu. E depois a galera deu uma estagnada, achou, tá bom, deixa assim mesmo com 31 mil. E eu não sei, acho que não dá nem para instigar o cara a mexer com os brios dele, com a honra, falar assim, como é que pode? Porque eu acho que o torcedor do Santos às vezes não tá nem aí, né? Às vezes não tá nem aí para ir no estádio, ele não tá nem aí para um monte de coisa, até para se associar e ter direito a participar da vida política do clube, né? Impedir que maus dirigentes voltem a comandar o Santos. Então eu não sei se no fundo, acho que a gente precisa demonstrar esse orgulho, né? E uma das formas é mostrar a força do clube. Falar, como é que pode o clube que é tido aí como 6ª ou 7ª maior torcida do Brasil, tá em 13º no ranking do sócio. Atlético Mineiro, 127.558 sócios. Corinthians, 116 mil sócios. Internacional, 96.400. Flamengo, 69.175. O que para mim é uma vergonha também, porque pela quantidade de torcedor que o Flamengo tem, só ter isso de sócio-torcedor, precisa ver se também não é o torcedor simpatizante, né? Porque isso aí também tá cheio, né? Eu conheço alguns torcedores de outros times, corintianos, são paulinos e palmeirenses, o cara não vê jogo, o cara não compra camisa, o cara não escuta o jogo no rádio, não vê na televisão, né? Não sabe o que está acontecendo. Aí o cara passa na pesquisa lá, o cara pergunta, qual é o seu time, Palmeiras? São Paulo. É simpatizante, né? Não é consumidor do produto futebol, mas aparece na estatística, é simpatizante. Aí tu vê, time que nem o Flamengo ter 69 mil, não tem nem 70 mil sócios, é uma vergonha. Mas enfim, o Palmeiras com 65.770 sócios, o Fortaleza, o Ceará 45.789, Fortaleza 44.194, o São Paulo com 40.967, o Curitiba com 39.900, o Fluminense com 35.890, o Botafogo com 34.577, o Atlético Paranaense com 34 mil, é um número que foi divulgado pelo Atlético em nota oficial há pouco mais de um mês, então não tem uma atualização. Aí vem o Santos com 31.564 sócios. Assim, aí depois tem
despenca aqui, né? Avaí 9.900, Juventude 7.200, Goiás 6.000, Cuiabá 5.000, América 1.900, Atlético Goianiense 1.000, mas tem um asterisco aqui, tem apenas um plano de passaporte, né? Não é bem um sócio torcedor, e o Bragantino não divulgou. Pô, na Série B, cara, o Grêmio tem 60.600, o Cruzeiro chegou a 50.000 e já bateu 51.179, o Vasco 48.481 e o Bahia com 30.000 sócios. Aí eu pergunto para os senhores, como é que pode, com todo respeito, o Santos ter menos sócio do que Atlético Paranaense, Botafogo, Fluminense, Curitiba, Fortaleza e Ceará? A situação do São Paulo também é um pouco vergonhosa, né? Em oitavo com 40.000, era para ter muito mais. Então assim, e por que parou o movimento do torcedor do Santos? O time está melhorando, né? Existe uma sensação de austeridade no clube, apesar dos problemas que surgem, apesar dos erros. Contratou o William Maranhão, trouxe o Luizinho. Todo dirigente traz jogador que não dá certo, enfim. Mas hoje, a sensação de credibilidade que o clube passa é muito maior do que era antes. E a torcida está achando que ele vai pegar um dinheirinho, vai botar lá por mês, e vão roubar o dinheiro dele. Ou ele diz que não tem nenhuma contrapartida. Eu acho que essa é a hora, a contrapartida do torcedor, eu sempre falo isso, sabe o que é? É ajudar o clube a ser mais forte, né? Isso que torcidas de outros times já entenderam. Outras também não entenderam, não. Mas o problema das outras é delas, não é nosso. Então a nossa missão aqui é falar que um time como o Santos ter 31.000 sócios é muito pouco, é muito pouco. Alguém vai dizer assim, poxa, a galera em São Paulo gostaria de se associar, mas é muito difícil vir para a Vila, gastar ingresso e coisa e tal. Bom, e a viagem? Eu digo para os senhores o seguinte, o ano que vem, com fé em Deus, com a Vila em reforma, o Santos entrará na capital paulista para lá jogar por 4 anos. Por 4 anos. Claro que eu não espero que o crescimento comece só no final do ano, né? Mas aí quando o Santos estiver jogando lá no Canindé, na Arena Barueri, né, o Pacaembu, se ficar pronto antes da Vila jogando lá, será que a gente vai ter 50.000 sócios? Daqui um ano, exatamente daqui um ano, dia 10 de maio de 2023. Será que a gente vai ter 50.000 sócios? Será que a gente chega no final do ano com 35.000 sócios? Final do ano, hein? No final do ano, ou 40? Então assim, eu acho que está na hora de algumas pessoas, repito, aquelas que podem, aquelas que não estão em situação de penúria, de desespero, que estão com o aluguel atrasado, parcela do carro atrasado, o cara não está conseguindo comer. Gente assim, numa fase econômica tenebrosa, o cara não tem nem o que comer. Aí tudo bem, eu entendo completamente. Mas se o cara deixa 30 pau por semana de cachaça, de cerveja e de outras coisas, e não dá para o Santos 30 reais por mês, 27 reais por mês ou até mais. Eu estou falando do Silver, que o cara pode ter planos melhores, né? Desculpa, eu vou continuar insistindo que é lamentável. Então, o Santos não é só os dirigentes. Aliás, pelo contrário, o Santos é a sua torcida, né? Os dirigentes passam, o torcedor, a massa torcedora, ela permanece. Ela muda de pai para filho, como diria a música, né? Eu fiz a minha parte, fiz meu filho ser torcedor do Santos ou produtor, né? Aliás, ontem ele saiu feliz da vida, foi para os cursos dele com a camisa do Santos e tal, viu a molecada também na rua com a camisa do Santos, a boa fase do time ajuda nessas horas, né? Então eu espero, sinceramente, que pelo menos essa divulgação aqui, em que a gente está atrás de Atlético Paranaense, Botafogo, Fluminense, Curitiba, Fortaleza, Ceará, São Paulo e todos os nossos rivais, mexa um pouco com o íntimo do torcedor do Santos, que não é possível, 13º colocado, a gente está à frente do Avaí, né? Não dá para ser só isso, precisa continuar crescendo, mesmo que seja aos poucos, sabe? Fechar o mês com 1.000 sócios a mais e por aí vai. Não é difícil, não é, como é que eu faço para você? Entra lá no site, no Sócio Rei, tá tudo explicadinho. E tem gente lá no Santos, se você precisar usar o velho artifício de usar o telefone, pega lá o telefone do Santos, liga lá na secretaria que os caras vão te ajudar, tá certo? Tá na hora da torcida do Santos também, nesse aspecto, fazer a sua parte. É isso, meus caros. Repito, quarta-feira estou no Esporte em Destaque, 11h30 da manhã, depois à noite a gente volta com o pré-jogo antes de Santos e Curitiba, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.